Rita, enquanto a Bolsa acumula o terceiro recorde seguido, o Brasil deve deixar o grupo das 10 maiores economias do mundo com a desaceleração do PIB. Bom dia! Bom dia! E lá vai o índice Bovespa de novo, mais um recorde com o principal indicador de desempenho da B3 superando a marca dos 164 mil pontos no fechamento. A alta de pouco mais de 1,6%, veio com a força da Vale e também com a força daquelas empresas chamadas cíclicas, porque existe uma possibilidade muito grande do Banco Central iniciar o corte de juros em janeiro. Até ontem, antes da divulgação do PIB do terceiro trimestre, havia muita dúvida e as apostas estavam mais concentradas com o início da flexibilização em março, mas a economia brasileira desacelerou. Os dados divulgados ontem pelo IBGE mostram o setor de serviços, que responde por mais de 60% na composição do PIB, desacelerando, com um crescimento de 0,1%. E esse crescimento de 0,1% foi o mesmo do PIB do terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre, mas foi turbinado pelo crescimento do agro de 0,4% e da indústria 0,8%. Os destaques no agro ficaram por conta das safras, principalmente de milho, de algodão e de laranja. E na indústria, como a gente já vem falando aqui, a indústria extrativa está puxando a indústria. A construção civil também colaborou, mas o forte mesmo foi o desempenho da indústria extrativa. A extração de minério, de petróleo e de gás natural ajudaram esse forte desempenho da indústria. Fora isso, quais os outros destaques? O destaque que chamou mais atenção pelo lado da demanda foi o consumo do governo, que cresceu 1,3%, enquanto o consumo das famílias caiu e só registrou uma alta de 0,1%. E aí, gente, olhando para o consumo do governo, para o consumo das famílias, a gente entende, né? Esses excesso de gastos, o governo realmente demandando a formação bruta de capital fixo, que é o consumo das empresas, também foi fraca, 0,9%. E eu quero abrir um parêntese aqui, porque na comparação do terceiro trimestre deste ano com o terceiro trimestre do ano passado, o consumo das famílias cresceu 0,4%, mas é o menor crescimento desde o primeiro trimestre de 2021. E aí nós estávamos em plena pandemia. Portanto, esses foram os destaques do PIB que foi divulgado ontem. E por falar em PIB, o Brasil, segundo a Austin Rating, deve perder a posição de 10ª economia do mundo. O que deve acontecer, de acordo com os dados que foram apurados até o primeiro semestre deste ano, de acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional, a Rússia deve passar para a 9ª posição, saindo do 11º lugar, posição que será ocupada pelo Brasil, e o Canadá deve perder o posto de 9º e passar para o 10º lugar. E tem mais, a Rússia, em plena guerra, tem a possibilidade, segundo a Austin Rating, de superar o PIB da Itália, que está na 8ª posição. Portanto, o Brasil perdendo tração. E essa perda de tração, como eu disse no início, foi o que levou a mais um recorde da Bolsa, né, através do Ibovespa, a queda do dólar e a queda dos juros futuros, com a possibilidade da desaceleração fazer com que o Banco Central corte os juros em janeiro. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.